Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós entramos em Sua presença, Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas vidas. E pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, meu Pai, nos conduzindo, nos ensinando, meu Deus, nos avivando, meu Pai, nos alegrando. Esse trimestre, Senhor, nós estamos falando de avivamento. Essa experiência espiritual, meu Pai, tão importante, que transforma a vida dos Teus filhos. E nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, quebrantar os nossos corações, perdoar os nossos pecados, nos encher, meu Deus, com Teu Espírito Santo e transformar as nossas vidas. Que o Senhor repreenda, meu Pai, todo o mal das nossas vidas, todo o levante do inimigo, meu Deus, toda seta. Aqueles, Senhor, que agora estão enfermos, que estão desanimados, meu Pai. Que o Senhor venha curar, meu Deus, que o Senhor venha alegrar, meu Pai. Que o Senhor venha encher, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor é conosco. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Estevão, um mártir avivado. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e o capítulo 7, do versículo 54 ao 60, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Capítulo 7. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Então, Estevão, ele foi o primeiro cristão, né? O primeiro homem de Deus cristão que foi perseguido até a morte. E se nós olharmos para a nossa história hoje, para depois da morte de Estevão, né, a gente vai perceber que muitos cristãos morreram porque não negaram a sua fé em Jesus Cristo. Tanto naquela época, né, na igreja primitiva, vários discípulos, vários apóstolos tiveram mortes violentas porque não quiseram rejeitar a sua fé, quanto ao longo de toda a história e até nos nossos dias atuais, nós sabemos que existem cristãos que são perseguidos. A lista mundial de perseguição publicada em 2022, ela diz que 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo inteiro. É óbvio que nem todos os cristãos que são perseguidos são mortos, mas a gente sabe que ainda existem cristãos que morrem por causa que não querem negar a sua fé. E é muito interessante a Bíblia relatar a morte de Estevão, porque ele não quis negar a sua fé, simplesmente porque ele estava servindo a Cristo, né? Ele estava servindo a igreja, porque a gente percebe que, ao contrário de Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram perseguidos porque acreditavam em Deus, mas o Senhor livrou eles da morte, né? Daniel foi livre da cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres da fornalha, né? Eles foram livres dentro da fornalha e Daniel foi livre dentro da cova dos leões. Estevão, ele morreu. E eu acho interessante que a Bíblia mostra isso e que Estevão morreu porque o Senhor, ele quis nos ensinar com esse fato que nós, como cristãos, seremos perseguidos. E nós temos que estar preparados, inclusive, para morrer se for necessário. E nós que somos cristãos, a morte para nós não é vista como algo ruim. Tanto é que quando Estevão estava ali sendo apedrejado e morrendo, ele estava vendo a glória de Deus, né? Ele via anjos e ele orava e glorificava a Deus. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim. Muito pelo contrário, a morte ela é o início da vida eterna, né? Quando nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus e passar a eternidade ao lado do Senhor. E então, a Bíblia ela quer nos ensinar isso. Mas nessa lição de hoje, né, nós vamos aprender que Estevão, ele só conseguiu passar por isso porque ele era um cristão avivado. Ele era cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. E o primeiro tópico, ele fala assim: o testemunho de Estevão, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão, ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foram escolhidos ali os 7 diáconos que iam servir, porque os discípulos, né, os apóstolos, eles chegaram à conclusão que eles não podiam deixar de pregar o evangelho, de pregar a palavra para ficar servindo às mesas, mas ao mesmo tempo eles precisavam que esse serviço fosse feito. Então eles escolheram diáconos para ajudar nesse serviço de servir à mesa. E olha só que interessante. Quando ele vai falar das pessoas que foram escolhidas, eles falam primeiro Estevão e dão destaque ao nome dele, dizendo que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? E no versículo 8, a gente toma conhecimento de que ele tinha outras características, né? Diz que ele era cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Então, Estevão, ele não era contado como um dos apóstolos, né? Um dos pregadores do evangelho. Ele estava ali, ele foi escolhido para servir, né? Ele estava servindo as viúvas, servindo os órfãos, servindo aquelas pessoas que estavam ali. Ele servia à mesa, mas nem por isso a vida espiritual dele era menos importante. Então, ele era um homem cheio do poder de Deus. O Senhor usava ele para realizar milagres, para realizar sinais, para realizar prodígios. Então, eu creio que enquanto ele estava ali servindo aquelas pessoas, servindo à mesa, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava curando, o Senhor estava libertando, o Senhor estava salvando. Estevão, ele era grandemente usado por Deus no trabalho que ele estava fazendo, tanto que levantou a inveja, né, daqueles homens, porque diz que essa reputação dele de ser um homem de Deus, de realizar sinais, de realizar prodígios, né, causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Lá em Atos capítulo 6, 9, que nós lemos, diz, né, levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Amém? Então, nós temos que orar para que nos dias de hoje o Senhor levante crentes como Estevão, né? Que o Senhor levante homens, mulheres, né? Como Estevão, né? Jovens, idosos,
Que o Senhor nos use, né, como usou Estevão, que nós também possamos dizer que somos cheios do Espírito Santo de Deus, que através das nossas vidas o Senhor realiza sinais, o Senhor realiza prodígios, mas para isso nós temos que nos colocar à disposição para servir. Nós temos que estar dispostos, né, a trabalhar para o Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus. Como nós temos estudado desde o primeiro aula, né, desse trimestre, nós temos que quebrantar o nosso coração, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E com certeza era isso que Estevão fazia para ser tão cheio e tão usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí o outro tópico fala assim, uma covarde oposição. Então, a gente observa que ao longo da história, os inimigos da igreja, eles usam meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, eles usaram de suborno para aliciar homens, para mentir, coisas que o Estevão não tinha feito, para que ele fosse julgado, condenado e apedrejado. E a gente percebe que isso se repete, né? Eu comecei dando o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também foi isso que aconteceu contra eles, né? Homens invejosos se levantaram para acusá-los. Com Jesus foi a mesma coisa. Eles subornaram também pessoas para mentir a respeito da vida de Jesus. E a gente sabe que até hoje o diabo ele faz isso. Ele levanta pessoas para mentir, para acusar, para denegrir, para tentar difamar a imagem de homens de Deus, para que eles sejam acusados, para que eles sejam perseguidos. Só que o Senhor é com eles. A gente percebe aqui que Estevão, apesar de ter morrido, a morte para ele não foi um castigo, a morte para ele não foi o fim, porque através da morte, né, ele teve um encontro mesmo com Deus, né, ele viu ali a glória de Deus, ele viu o próprio Jesus, ele foi recebido por anjos, amém? Então, a gente aprende com essa história, né, de Estevão, que o inimigo ele vai se levantar, o inimigo ele pode até nos perseguir, mas ele não vai ser vitorioso nas nossas vidas. E esses inimigos que se levantaram ali contra Estevão, além de falar mentiras a respeito da vida dele, também usaram de violência contra ele, estimulando a liderança política e religiosa daquela época a levarem ele violentamente ao sinédrio. E apesar disso, Estevão surpreendeu seus acusadores. Lá em Atos capítulo 6, versículo 15, diz assim: Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Porque Estevão, ele estava tão cheio da presença de Deus, né, que até aqueles homens viram isso ali através da vida dele, mas nem isso fez com que aqueles homens desistissem de acusá-lo e de apedrejarem ele até a morte. A fúria dos acusadores. Então, após resumir a história de Israel e a sua apostasia, se os irmãos continuarem lendo ali, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, vão perceber que Estevão, ele conta toda a história de Israel até, né, chegar aos dias de Jesus, quando eles mataram, né, também Jesus ali na cruz injustamente. E foi justamente isso que deixou eles mais furiosos, porque Estevão começou, né, contando toda a história de Israel e até ficou claro para eles que ele era um judeu que conhecia muito bem a história de Israel, né, dos patriarcas e tudo, mas ele pegou e mudou o foco do que eles estavam falando e começou a afrontar ali aqueles homens por causa da dureza do coração deles, né, dos líderes israelitas que mataram Jesus injustamente também. Então, ele acabou ali no final denunciando
as traições, né, o homicídio que eles realizaram contra Jesus. Então, diante das denúncias que Estevão fez contra aqueles homens, eles ficaram ainda mais furiosos, né, por aquilo que ele estava falando, mas Estevão, ele cumpriu a sua missão. Ele expôs com autoridade aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. E muitas vezes a gente fica com medo, né? A gente fica às vezes constrangido, a gente fica, sei lá, com vergonha, com medo de falar de Jesus, com medo de falar coisas que Deus coloca no coração para as pessoas. E nós temos que ser como Estevão, nós temos que obedecer, né? Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus coloca algo no coração, nós simplesmente temos que falar e temos que entregar para as pessoas aquilo que Deus nos manda. Nós temos que ser obedientes, porque o Senhor é conosco e Ele espera isso de nós. E se nós não fizermos isso que o Senhor quer, se nós não falarmos quando Deus mandar a gente falar, Ele vai usar outra pessoa. Mas nós deixaremos de ser usados e também de recebermos a recompensa por causa da obediência de fazer aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Amém? O próximo tópico diz assim: a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, né, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro que morreu por causa do evangelho, porque estava pregando e porque não quis negar a Cristo, muito pelo contrário. Ele falou com ousadia tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. E por que que ele fez isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso quando nós estamos cheios dele, que nada vai tirar a nossa paz, que nada vai colocar medo no coração, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mesmo Estevão estando ali diante dos seus julgadores, ele viu tudo o que estava acontecendo, pessoas mentindo contra ele, igual aconteceu com Jesus. Ele estava preso, as pessoas acusando, as pessoas com ódio, igual aconteceu com Jesus. Mas mesmo assim ele não sentiu medo. Ousadamente ele continuou falando ali o que Deus colocou no coração dele, pregando, falando de Jesus e acusando aqueles homens por terem sido injustos, por terem feito coisas que não deveriam ter feito. E ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que lá em Atos capítulo 7, versículo 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé a mão direita de Deus. Ou seja, ele ainda teve visão de Deus e de Jesus ali na hora da sua morte. Irmãos, ele estava tão cheio do Espírito Santo e vendo Deus e Jesus, que ele foi apedrejado até a morte. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava glorificando a Deus, ele estava abençoando a vida daquelas pessoas, ele estava perdoando aqueles homens. E aqueles homens, eles estavam violentos, eles estavam furiosos por causa das coisas que Estevão está dizendo. E quando ele disse que ele estava vendo o céu aberto, que ele estava vendo Jesus assentado à mão direita de Deus, eles ficaram mais enfurecidos ainda. E aí, nesse momento, eles colocaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele até a morte. E diz que ali naquele local, consentindo, concordando com tudo que estava acontecendo, estava Saulo, né? Que eles pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, que assistia tudo e consentia com tudo. E Saulo era um dos maiores perseguidores da igreja até aquele dia ali, então até a morte de Estevão. Mas nós que conhecemos a história de Saulo, sabemos, né, que ele é Paulo e que se tornou depois um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, né, como Deus usou a vida dele grandiosamente
como ele escreveu vários dos livros que estão no Novo Testamento e que hoje nós aprendemos tanto com eles. E aí o próximo subitem fala sobre o perdão do martírio. Então, naquele momento que Estevão estava sofrendo dores, que ele estava ali padecendo, ele não demonstrou em nenhum momento sentimento de vingança. Ele não orou pedindo que Deus fizesse justiça, ele não orou pedindo que Deus matasse os seus inimigos. Muito pelo contrário, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orou para que Deus recebesse o seu espírito, e além disso, ele ainda orou pedindo que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Assim como Jesus fez também quando estava sendo crucificado. E como eu disse, né, no meio daquelas pessoas ali estava Paulo, que depois foi alcançado, né, teve um encontro verdadeiro com Jesus, teve a sua vida transformada, teve as escamas dos seus olhos arrancadas, né? Então, Paulo teve a sua vida completamente liberta. E eu até acredito que muito do que isso aconteceu na vida de Paulo foi por causa dessa intercessão que Estevão fez por ele ali na hora da sua morte, né? Para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então a gente percebe aqui que no momento que Estevão estava ali padecendo e morrendo, ao invés de ele sentir raiva, ao invés de ele querer vingança, ele teve piedade e compaixão dos seus inimigos. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E existem muitas ocasiões nas nossas vidas que a gente é tentado a sentir raiva, né, a querer vingança, a querer que Deus castigue as pessoas. Mas nós temos que orar, né, para o Espírito Santo de Deus tirar esse sentimento do nosso coração. E nós devemos sentir compaixão, nós devemos sentir misericórdia, né, dos nossos inimigos. Quando nós estamos realmente cheios do Espírito Santo de Deus, nem o ódio, nem a vingança pode e nem vai fazer parte dos nossos corações e dentro das nossas vidas. Até porque esses sentimentos, né, de ódio, de vingança, de rancor, só faz mal para nós mesmos. Você sentir raiva de alguém não vai prejudicar em nada a vida dessa pessoa, mas vai prejudicar muito a sua vida. Então, se você tem esse tipo de sentimento no seu coração, ore para o Senhor te libertar, para o Senhor te transformar, né, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e avivado em nome de Jesus. E o próximo item, né, o próximo tópico fala sobre o avivamento no sofrimento. O sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia, ela não nos fala como todos os apóstolos de Jesus morreram, mas pela história, pela tradição, por aquilo que foi passado, verbalmente falando, né, oralmente falando, e aí foram registrados através de testemunhas, de pessoas que conviveram, de pessoas que conheceram os apóstolos. Nós sabemos que todos eles, com exceção de João, o evangelista, todos eles tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram e não abandonaram a sua fé, não negaram o nome do Senhor Jesus em nenhum momento. Por quê? Porque os apóstolos, eles eram espiritualmente avivados. Quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo por coisas pequenas, por motivos banais do nosso dia a dia, quer na família, quer na escola, quer no local de trabalho, quer em qualquer lugar. Muitas vezes coisas pequenas, né, nos tenta a negar a Cristo, né, a esconder a nossa fé em Jesus. Mas Deus quer que a gente se guarde disso, né, de negar a Cristo, de negar a nossa fé. Nós temos que ser ousados, né, e corajosos, como Estevão foi, como os apóstolos foram, né, e como nós sabemos que existem inúmeros homens de Deus que continuam sendo até hoje.
O outro subitem fala sobre o avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, ele renova as nossas forças para que a gente possa enfrentar situações difíceis por causa da nossa fé em Jesus. Como eu disse, né, Estevão, e não apenas Estevão, mas também os apóstolos, né, e todos os outros homens que são perseguidos e não negam a sua fé em Jesus, é porque eles estão avivados. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá essa coragem, que nos dá essa ousadia. Se os irmãos até procurarem no Google, no YouTube, vão ver que existem vídeos de cristãos sendo mortos, especialmente no Oriente, lá no mundo árabe, porque eles não querem negar a sua fé em Jesus Cristo. E eles não negam porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eles sabem que se eles forem mortos, o corpo deles vai morrer, mas o espírito vai continuar vivo. Mas se eles negarem a Cristo, além deles morrerem fisicamente, eles também morrerão espiritualmente. E é muito melhor, muito mais precioso, muito mais importante nós garantirmos a nossa vida eterna. É muito mais importante, às vezes, né, a gente abrir mão dessa vida física aqui, e a gente abre mão todos os dias, né, quando a gente nega tantas coisas por causa do nosso amor a Cristo, para nós garantirmos, né, a nossa salvação, a nossa vida eterna. É lógico que nós sabemos que a salvação, ela vem pela graça. Hoje nós temos direito à salvação porque Jesus morreu na cruz por nós. Mas é o nosso comportamento, é a nossa atitude que vai demonstrar que nós realmente somos salvos, que realmente nós acreditamos e nós aceitamos Jesus verdadeiramente como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia nos mostra que essa capacitação do Espírito Santo para sermos servos resilientes, persistentes diante das dificuldades vem do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o avivamento é uma questão de necessidade, né? Nós que somos crentes, né, que acreditamos em Cristo Jesus, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para superar as dificuldades que nós passamos diariamente. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. O Senhor diz que por causa do Evangelho nós seremos perseguidos, mas nós precisamos crer no Senhor, que Ele vai nos dar a vitória, que Ele vai nos garantir a salvação. E para isso nós precisamos desse avivamento, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Amém? O avivamento que nós estamos estudando esse trimestre e que nós vimos na vida dos apóstolos e de Estevão, é um avivamento diário. Não é alguma coisa que acontece isoladamente, num evento, num dia. Os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali reunidas na igreja, né, quando nós vimos ali no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aquilo foi um avivamento, mas o avivamento continuou na vida deles ali todos os dias. Foi o Espírito Santo de Deus que esteve com eles, fortalecendo, ajudando eles no crescimento grandioso da igreja que aconteceu naquela época. E nós falamos isso na primeira aula, né, de que a gente já viveu vários avivamentos ao longo da história. E sempre após um avivamento, esse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, a gente percebe os sinais.
A gente existe uma mudança na vida das pessoas, uma mudança na cidade, na sociedade. Então, aumenta o número de cristãos. Por quê? Porque a pregação do evangelho com o Espírito Santo de Deus, ela se torna eficiente. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Então, pessoas são curadas, são libertas, vidas são transformadas. E a gente viu que foi justamente isso que aconteceu na vida de Estevão. Ele era um diácono, ele estava ali para servir as mesas, mas ele era poderosamente usado pelo Senhor. Sinais, prodígios seguiam a vida de Estevão. Então, enquanto ele estava servindo, o Senhor estava operando. Então, nós precisamos desse avivamento diário nas nossas vidas. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus conosco todos os dias, porque enquanto nós estivermos servindo a Deus, mesmo que seja uma atividade que a gente pode considerar simples, o Senhor, ele vai agir, ele vai realizar sinais, ele vai realizar maravilhas e ele vai fazer prodígios nas nossas vidas. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.